Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Francamente ABC Entrevistas. Você pode acompanhar nosso trabalho através do nosso canal aqui no YouTube, mas também pode acompanhar através do site, do portal francamenteabc.com.br. É só rolar a barra aí de direcionamento, rola um pouquinho para baixo aí. Isso, ó, chegou no player do YouTube, pronto, você consegue assistir a nossa entrevista sem sair do portal, tá bom? francamenteabc.com.br. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, além, é claro, deste nosso canal no YouTube. Estamos também lá no X, no Threads, no TikTok, até no Facebook, viu, gente? Tem gente falando que o Facebook já é meio um Orkut, assim, das redes sociais, né? Mas a gente tá lá também, estamos firmes e fortes, viu? E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico, sobre geração de emprego em Santo André, e, é claro, também aqui na região do Grande ABC. Para isso, nós temos um convidado muito especial no programa de hoje. Lembrando que o Francamente ABC Entrevistas sempre produzido a partir dos estúdios da Five Media. Se você precisa de soluções em streaming, em transmissões ao vivo, acesse fivemedia.com.br, conheça o trabalho que a Five Media e as soluções, na realidade, que a Five Media pode oferecer para você e especialmente para a sua empresa, tá bom? Five Media é nossa parceira sempre aqui nas entrevistas do canal Francamente e do Francamente ABC. Hoje nós estamos com Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André. Tem muita coisa acontecendo aqui na região e o Evandro está há muito tempo já à frente da pasta, a gente vai falar sobre isso também, então tem muita coisa para contar para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Tudo bem, Evandro? Seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite de estar conosco em mais um Francamente ABC Entrevista. Tudo bem, Frank, um prazer, eu que agradeço aí poder compartilhar um pouco aqui da nossa história aqui à frente do desenvolvimento econômico para todos que acompanham aí o canal Francamente, é um prazer estar com você aqui nessa manhã. E, bom, Santo André tem se desenvolvido aí nos últimos anos, com você comandando a pasta. A gente estava conversando aqui antes de começar a nossa gravação, né? De uma forma, eu diria até rara, dentro do contexto político e acho que de gestão administrativa pública também no Brasil, né? Que está há quase 10 anos à frente de uma pasta conduzindo um trabalho, né, Evandro? É isso, Frank. Na verdade, essa jornada iniciou lá em 2008, junto com o prefeito Paulo Serra. Então, até tive a oportunidade de trabalhar junto com o ex-prefeito Paulo Serra na Secretaria de Obras da cidade, né, como diretor, isso 2013, 2014. E aí, desde que o prefeito foi eleito em 2016, né, iniciamos a jornada em 2017, comecei lá na pasta do desenvolvimento como secretário adjunto, depois em 2018, de 18 para 2019, assumi como titular e estou então desde lá à frente dessa importante secretaria, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o principal, Frank, é basicamente o mesmo time que nós temos, né, e com um planejamento muito claro. E eu estava até comentando, a gente estava batendo papo aqui antes, a gente recebe muita gente vindo de outras cidades, não só daqui do estado de São Paulo, de outros estados, que às vezes olham uma ou outra ação importante que a gente desenvolve e vem aqui então pegar um pouco dessas dicas, né, dessas boas práticas que a gente tem implementado aqui à frente da gestão. E aí quando a gente comenta que é o time que está aí já há quase uma década, né, trabalhando juntos, a turma fica um pouco assustada, fica espantada porque é raro, né, Frank? Na verdade, a gente sabe que boa parte dos cargos públicos, né, desses cargos de liderança, são ocupados muitas vezes por atores políticos. E aí é o que a gente falou há pouco aqui, né? Fosse eu um ator legitimamente político, eu estaria preocupado com a eleição do ano seguinte, né? E aí você quebra então esse planejamento. Quando a gente fala em planejamento, é importante dividir, né, em ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então o que fica claro é que ao longo desses anos, né, a gente consegue trabalhar com esse planejamento de longo prazo, enxergando as próximas décadas da cidade. Então isso tem feito muita diferença. Bom, dentro desse contexto aí, pela tua formação, pela tua gestão, pelo trabalho que você desenvolve, dá para se dizer que você ocupa um cargo pela tua capacidade técnica e pela tua capacidade administrativa. Mas tanto tempo, 10 anos, se a gente contar os outros períodos aí, até mais, envolvido ou próximo da política, quantas vezes, eu não sei se tem filiação partidária, a gente nem nunca falou sobre isso,
Mas quantas vezes algum político, ou o próprio, de repente, o próprio ex-prefeito Paulo Serra, o Gilvan, que é seu parceiro também de trabalho, quantas vezes os políticos chegaram para você para falar: ô Evandro, você não quer concorrer a algum cargo, alguma coisa? Olha, é uma pergunta curiosa, Frank. Eu tenho aí, como você bem colocou, um excelente relacionamento com o ex-prefeito Paulo Serra e também com o prefeito Gilvan, não é diferente. Aliás, nós tivemos a oportunidade de iniciarmos juntos no desenvolvimento econômico, né? O prefeito Gilvan depois acabou passando pela Secretaria de Planejamento, Saúde, Semasa, Secretaria de Governo, mas iniciamos juntos. A gente ficou ali quase, se eu não estiver equivocado, aí próximo de 2 anos juntos no desenvolvimento econômico. Então foi uma experiência muito boa. E eu confesso a você, Frank, que a visão que eu tenho hoje, claro que além da capacidade técnica administrativa, é necessário ter também uma postura política para conviver nesse meio, né? Eu costumo dizer que parte do meu trabalho no dia a dia é administrar vaidades, é fazer com que as pessoas, ninguém se sinta melhor do que ninguém e que a gente possa sempre somar. E a minha visão em relação a essas disputas políticas sempre foi muito clara. Junto desse grupo político, é claro que não só eu, como qualquer outro agente político, sempre pode estar apto a concorrer a uma eleição. Mas eu sempre tive muito claro para mim de que essa é uma decisão que deva ser tomada em grupo. Então eu nunca fui acionado para assumir qualquer tipo de eleição. Então sempre fui trabalhando, continuei trabalhando, e o que a gente tem hoje, que fica muito claro, que essa continuidade ela é muito rica, né? Porque Santo André hoje conquistou ao longo desses anos informações, números muito relevantes, premiações, reconhecimentos muito relevantes e que fazem e aí é que vem a satisfação maior de um agente público como eu, que é ver na ponta, né, as pessoas tendo mais oportunidades de emprego, né, não só de buscar nova vaga de emprego ou se buscar uma recolocação no mercado de trabalho. A gente viu um desenvolvimento muito grande. E a parte da política é isso. Eu acho que esse grupo tem tomado boas decisões, né? O prefeito Paulo Serra foi prefeito uma vez, se reelegeu, a sua esposa Ana Carolina Serra assumiu, teve uma votação espetacular e se elegeu deputada estadual, que era um absurdo, né? Uma cidade como Santo André não ter uma deputada. O prefeito Gilvan, que foi eleito, também é do mesmo grupo político, foi eleito no primeiro turno. Então isso mostra a força do coletivo. Então eu acho que no meio do coletivo é fundamental que a gente administre as vaidades, né? E é o que eu falo, né? Nunca fui acionado diretamente para concorrer a um cargo, mas quem sabe isso pode se desenhar um dia na vida, mas enquanto isso a gente segue trabalhando com muita dedicação e entusiasmo. Tá, a gente vai falar especificamente das ações da Secretaria aí nos últimos anos, mas só para a gente pegar esse ato aí da questão política. Você tem filiação partidária? Eu já estive filiado a 3 partidos, hoje eu estou filiado ao MDB. O MDB, na verdade, essas filiações também a gente vai, né, às vezes por conta da composição, com candidatos, né? Mas eu acho que a seriedade no trabalho está acima de qualquer filiação partidária. Eu acho que isso é importante destacar. O ano que vem tem eleição. Você acha que você pode, de repente, bater na porta lá e falar: gente, acho que está chegando a minha hora aí, eu vou pleitear um cargo? Ou você não parou para pensar? Não, confesso que não pensei e confesso também, Frank, que a cidade tem bons quadros, né? A própria deputada Ana Carolina, acredito eu, né? Está tudo, acho que dentro da normalidade, deve concorrer à reeleição. O próprio ex-prefeito Paulo Serra também, eu acho que tem 3 cenários claros aí, né? Até pelo fato dele ter pontuado numa pesquisa para governador, poderia sim ser um candidato a governador. Temos também o estado de São Paulo, vai ter 2 vagas para o Senado, poderia pleitear, e também como deputado federal. Eu acho que são 3 possibilidades. Não dá para dizer, talvez alguém que esteja nos escutando agora, não, mas olha, o cargo para senador ou para governador, isso é muito amplo. Frank, a política é tão dinâmica, tem tanta coisa acontecendo no mundo e no Brasil ao mesmo tempo, que a gente, né, com essa famosa frase, né, olha, a política é igual às nuvens no céu, né? Então, hoje o céu está limpo, amanhã está uma tempestade, enfim. Então, de repente cai uns raios. Veja, e agora o que fica claro é isso. Eu acho que o principal é que este grupo político ele permaneça, porque isso, com toda a franqueza do mundo, eu vejo que a cidade evoluiu muito, graças à unidade desse grupo político, né, que tem condições, Frank,
de ficar à frente da cidade por mais 10, 20, 30 anos. Mas o controle da vaidade, né, pessoal, eu acho que isso é fundamental. Mas quem sabe, aí, pode ser um cenário, aí, quem sabe, para o futuro, por que não? Bom, e dá para traçar uma linha do tempo, secretário, de como é que vocês encontraram a secretaria, quando você começou a fazer o trabalho lá na Secretaria de Desenvolvimento, ainda Claro. com naquele período ainda futuro prefeito, né? Sim. Paulo Serra, Claro. para o que hoje vocês têm na secretaria? Tem números espetaculares, Frank, que a gente pode destacar. Eu tenho algo que eu sempre gosto de lembrar, né? Quando nós fizemos a transição de governo, eu me recordo que a gente pegou ali, né? Tinha solicitado ali um resumo de todas as ações dos 4 anos que nos antecederam. E eu lembro que eu recebi ali um relatório ali de 3,5 páginas, pontuando ali algumas ações. E aquilo para mim foi algo, eu diria até motivador, né? Porque eu falei, poxa, é muito pouco, são muito poucas ações para um período de 4 anos, por uma cidade tão complexa e importante como Santo André. E ao término desses primeiros 8 anos que se passaram, né, encerrando aí no ano passado, em 2024, nós finalizamos, Frank, 210 páginas de um relatório de gestão. Eu, desde o primeiro ano, em 2017, tinha feito essa solicitação à equipe que a gente relacionasse todas as ações, todas as atividades, todos os programas, né, que a gente iria desenvolver, fôssemos relacionando, né, o número de pessoas que foram impactadas. Então, hoje, esse relatório chegou em 210 páginas de ações concretas, de coisas que efetivamente impactaram a vida das pessoas. Esse é um ponto. Em números, a gente pode pegar, por exemplo, o número de CNPJs ativos. A gente estava até falando há pouco aqui sobre a abertura de MEIs, né, de novas empresas. A cidade, quando nós assumimos em 2017, tinha pouco mais de 68 mil CNPJs ativos aqui na cidade de Santo André. Hoje esse número ultrapassa os 126 mil. Isso está disponível aí nos dados aí, da Receita Federal, da JUSCESP, do SEBRAE. Então mais de 128, ou seja, a gente praticamente dobrou o número de empresas num período de 8 anos. Quando a gente olha para a questão de empregos também, isso é muito bacana e é muito gratificante, porque aí, né, o emprego, a gente estabeleceu, Frank, acho que é só falar algo importante, quando a gente assumiu, nós mapeamos um objetivo muito claro para nós à frente do desenvolvimento, que era atrair investimento, que era e continua sendo, atrair investimentos para a cidade, para a tão desejada geração de emprego e renda. Esse é o nosso objetivo maior. E para isso a gente tem 3 pilares: melhorar o ambiente de negócios da cidade, melhorar a competitividade das empresas, fazer com que essas empresas sejam competitivas para que elas não encerrem suas atividades, e fomentar uma cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. E assim tem sido desde 2017. E aí você vai me perguntar, funciona? Tem números que comprovam isso na prática? Aí a gente olha para os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quando a gente olha para os últimos 12 meses, Santo André foi a cidade do Grande ABC que mais gerou emprego com carteiras assinadas, né? Um saldo positivo, e isso tem se repetido, não é? Isso agora são dados atuais aqui do último relatório do CAGED, mas quando a gente volta para 2021, 2022, 2023, isso vem se repetindo. Eu entendo até que não deveria ser assim, Frank, porque quando a gente olha, por exemplo, para a vizinha São Bernardo, é uma cidade maior, tem mais habitantes, tem mais indústrias, tem mais empresas e, de alguma maneira, né, a cidade de Santo André, os empresários que aqui investem, perceberam que a cidade está diferente e isso dá confiança no empresário para ele investir. E ao investir, na esteira vem os empregos. Então, a gente vem performando muito bem na geração de emprego. Outros dados que são importantes e relevantes, né, quando a gente olha, por exemplo, para um dos segmentos econômicos estratégicos que a gente tem mapeado vários deles, né, um deles que é a construção civil. Em 2023, Santo André foi responsável por 70% de todas as entregas no mercado imobiliário. O ano passado, 49,5%. Isso são dados do Secov, que é o Sindicato da Indústria e da Construção Civil.
e que mostra essa pujança da cidade. O empresário olha, né, e principalmente uma atividade dentro da construção civil, que é uma atividade de médio para longo prazo, né, porque a partir do momento que você compra um terreno, você vai aprovar projeto, aí você vai executar a obra, aí você vai fazer a entrega, isso são ciclos de 4, 5, 6 anos. Então, Santo André passou a ter um dinamismo, né, uma agilidade muito grande na aprovação desses projetos, então os construtores direcionaram os investimentos para cá. Isso impacta em novos serviços, novos produtos, né? Quando a gente olha para a construção civil, né, tem novas famílias morando. Essas famílias vão demandar supermercado, combustível, escola, viagens, ou seja, uma série de produtos, né, seja no comércio ou no serviço, e isso movimenta a cidade. Então a cidade hoje é a 30ª cidade do Brasil na atração de novas franquias. Imagina, isso é um número, nós estamos falando de um país que tem 5.570 municípios. A gente olhar para Santo André hoje e ver que ela está classificada pelo ranking da Associação Brasileira de Franchising, que é a ABF, é a 30ª cidade que mais atrai novas franquias. Isso é muito bacana, porque... Se você conta aí capitais aí pelo Brasil afora, você já... Se colocar, se por exemplo, Santo André evidentemente é maior do que muitas capitais que a gente tem aí pelo Brasil. Sim. Mas se você levar em consideração só as capitais, você já dá quase 30 cidades. 20, você sabe que 26, tem alguns números, né? Quando a gente olha aí para, por exemplo, McDonald's, né? Frank, tem 16 McDonald's na cidade. É até difícil para eu mapear onde é que estão todos e está abrindo mais um aqui agora na entrada, aqui na divisa com São Bernardo, ali na Avenida Atlântica, vai abrir o 17º McDonald's. Quando a gente olha para o açaí, né, eu tive com o prefeito Gilvan aí faz 2 semanas, fomos ali, eles estão abrindo a 6ª unidade do Brasil, Frank. Presta bem atenção, quem está nos acompanhando aí. Né, e alguém vai olhar e vai falar, poxa, mas é um atacarejo. Mas é um atacarejo que só um está investindo 100 milhões de reais. 100 milhões, quase 360 empregos diretos. E veja, quando a gente fala 360 empregos diretos, nós estamos falando, Frank, de 360 famílias que você passa a ter algum familiar levando renda para dentro da sua própria casa. Isso é muito bacana. E que, em teoria, vai consumir na própria cidade também. Exato. A gente vai criando esse ciclo virtuoso. E o principal, Frank, esses investimentos, porque tem gente que às vezes olha torto, né? Fala, poxa, mas a cidade está crescendo muito, esse monte de prédio, a cidade fica mais complexa, né? Os desafios da mobilidade urbana, da saúde, da educação. Mas o fato é que os recursos advindos aí desses novos investimentos são os recursos que nos permitem levar uma infraestrutura melhor para as regiões que mais necessitam, levar mais serviços de saúde, levar uma educação de mais qualidade. Então, é importante que as pessoas consigam enxergar, né? Eu sempre falo aqui, né, da gente ter essa capacidade de subir o drone, né? Olha, ao invés de enxergar aqui só esse pedacinho, vamos enxergar o todo. A gente precisa do desenvolvimento da indústria, do comércio, do serviço, da construção civil. Para quê? Para que isso gere emprego, gere recursos, gere impostos e parte desses impostos vão ser utilizados principalmente por aqueles que mais demandam. Até para que a gente possa inverter um pouco o processo, né? Por exemplo, eu tenho 26 anos de carreira, estou entrando no 26º ano de carreira. E dessa minha carreira, pouco eu trabalhei no Grande ABC. Estou trabalhando agora, depois de 20 e tantos anos, que eu resolvi montar o Francamente ABC e direcionar um pouco daquilo que eu aprendi nesses anos todos. Mas assim, eu fui trabalhar para São Paulo, em outras praças. Tudo bem, as grandes empresas de comunicação estão em São Paulo. Claro. Mas isso... era comum na minha época, as pessoas, tanto que as nossas cidades aqui eram conhecidas prioritariamente, a gente chamava de cidade dormitório. Né? Isso. Eu acho que é uma tentativa de inverter um pouco isso, né? De fazer com que as coisas possam, você possa se desenvolver aqui e a economia possa girar em torno de você mesmo, né? Você dar a sua contribuição e tirar dali também o seu retorno. E vou te dizer, Frank, esse movimento já aconteceu, né? A gente já acompanha já há muitos anos, né? Aí a gente pode trazer alguns outros exemplos, né? Por exemplo, a gente vai olhar para o setor de saúde. Santo André tem hoje, tirando a capital São Paulo, tem a melhor infraestrutura pública e privada de saúde particular. São 13 hospitais privados na cidade. É muita coisa. Tem cidades, Frank, aqui no interior de São Paulo, próximo aqui, num raio de 100, 150 quilômetros,
que às vezes não tem um hospital privado. Né? Se tiver alguma necessidade, você vai ter que ir para a cidade vizinha. Se tiver alguma emergência, né, você vai ter que né, buscar ali algum atendimento, né, muitas vezes precário. Então, a cidade tem um setor de saúde muito forte, né? Essa expansão da construção civil, novas escolas vêm vindo para a cidade também, o que traz uma qualidade maior. É uma cidade também, quando a gente olha, né, e aí falando da gestão desse grupo político, né, o cuidado que o prefeito Paulo Serra tem e que o prefeito Gilvan continua empregando, né, o cuidado com a cidade, né, a gente tem 11 parques públicos na cidade, é uma cidade agradável para se viver. A gente falou há pouco aqui da expansão das franquias. É importante destacar que boa parte dessas franquias vem do setor gastronômico. Então, o polo gastronômico de Santo André se desenvolveu muito. E aí aquela história, a gente que a gente que já passou dos 20 aqui, né, Frank? A gente ia muito para São Paulo, né? Às vezes você fala, poxa, vou jantar, tem um aniversário, uma comemoração. E hoje, Santo André tem um leque... Hoje ocorre um processo inverso. Opa, a pessoa, primeiro que tem a questão da mobilidade, da segurança pública, né? Você fala, quer saber, eu vou sair aqui perto da minha casa mesmo, estou perto aqui dos meus amigos, da minha família, né? Então a cidade vem ganhando ao longo desses anos uma qualidade cada vez melhor. Não à toa a gente olha aí, tem um ranking da Exame, é uma das 5, ranqueia entre as 10 principais cidades do Brasil para se criar filhos, né? Tem gente que olha, não acredito nisso, onde já se viu, a cidade tem um monte de problema, realmente tem, mas também tem um monte de solução, tem um monte de coisas prazerosas para aproveitar, e é isso que a somatória de estudo é que faz com que seja uma ótima cidade. Bom, vou pontuar 2 situações aí. Primeiro que está ocorrendo também já o inverso. Quando chega no fim de semana, quinta-feira, sexta-feira, sábado, tem muita gente que está saindo das cidades vizinhas, inclusive de São Paulo, para vir jantar aqui em Santo André, para conhecer os restaurantes, né, que a gente tem aqui no nosso polo gastronômico. Uma pizzaria famosíssima que está fazendo sucesso danado, o pessoal vem de São Paulo para cá. Perfeito. Vem gente do litoral para cá, e eu sei porque eu converso com algumas pessoas. Legal. E o pessoal, lá em São Paulo, onde eu trabalho, o pessoal brinca comigo assim, não, ABC você fala com o Frank e tal. Legal. Então cria essa referência, né? Exato. E isso tem acontecido sistematicamente, né? Repetidamente. E outra coisa que eu tenho, em função do trabalho também, rodado um pouco mais aí pelo país nesses primeiros 8 meses aí do ano, Evandro. E assim, há uma discrepância muito grande, gente. São outros Brasis dentro do Brasil, né? Claro. Então, assim, a gente só tem dimensão do quanto a nossa cidade é relevante, e eu, assim, particularmente, do quanto Santo André e o Grande ABC é desenvolvido e tem infraestrutura, a partir do momento que eu saí e conheci um pouco mais da realidade de outras cidades. Porque uma coisa é você passar por uma cidade, eu estive aqui, hospedei e tal. Outra coisa é você ficar 3, 4 dias e ter que usar mais os recursos daquelas cidades, né? Então tem capitais pelo Brasil, gente, cuja infraestrutura, infelizmente, a gente fala, né, isso, claro, que a gente gostaria que em todo lugar tivesse o mesmo desenvolvimento, porque nós estamos falando do mesmo país, mas infelizmente não tem uma infraestrutura parecida com o que a gente tem aqui em Santo André e na Grande São Paulo, né, Ivandro? Acho que é isso. Aqui em Santo André, né, para quem está nos acompanhando aqui através do teu canal, Frank, só em Santo André nós temos 22 corredores comerciais, né? Isso os mais relevantes, né? Porque aí você tem outros pequenos trechos comerciais espalhados por toda a cidade. Então isso é muita coisa. Além dos 22 corredores comerciais, onde inclusive a gente percorre, nós temos um programa chamado Circuito Andrense de Empreendedorismo, onde a gente leva, principalmente para atender o micro e pequeno empreendedor, na ponta, a gente percorre desses 22 corredores comerciais, nós já percorremos 16 corredores comerciais, tem alguns que a gente não consegue porque não tem espaço disponível para montar infraestrutura, onde a gente leva serviços do Banco do Povo, que é acesso a crédito, leva o serviço do CPTR, que é o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, onde a pessoa pode buscar um candidato ou cadastrar o seu currículo. A gente leva a Escola de Ouro, né, que é o braço de qualificação, que já qualificou desde 2017 mais de 93 mil andreenses, né, nos diversos cursos de qualificação que a gente tem em todas as secretarias, leva a infraestrutura da CISA, que é a Associação Comercial, onde eu participo como diretor lá também já há quase 14 anos que eu estou lá na CISA, 13 anos já que eu estou na CISA, ou seja, a gente leva a estrutura do SEBRAE, então a gente percorre esses corredores, que são 22 ao todo.
Além desses 22, nós temos 4 grandes centros de compra, né, os shoppings da cidade, né? Então tem o Shopping Santo André, tem o Atrium, tem o Shopping ABC e tem o Gran Plaza Shopping, né, que é do lado da estação. Aliás, quando a gente fala em mobilidade urbana, olha o que tem a cidade. Olha, a cidade tem táxi, tem Uber, tem ônibus, tem trólebus, tem trem. Opa, olha só a variedade, Frank, né? Não dá para falar não tem a mobilidade urbana, tem todos os modais, aí bicicleta, né? Hoje é claro que a gente gostaria de ter uma cidade com uma rede viária aí de bicicletas maior, né? Uma ciclovias em maior quantidade, mas aí vem um pouco da complexidade, né? Uma região que cresceu de maneira não planejada, né? Tiveram aí vários desafios, então isso falta um pouco, mas enfim, é uma cidade que tem tudo isso. E quando a gente fala aí, pegando só um exemplo, por exemplo, do Gran Plaza Shopping, Frank, né, o proprietário lá é o Banco XP junto com a Cirela. Até o ano passado que a gente começou, era o maior ativo comercial do grupo, quer dizer, um faturamento de quase 1,3 bilhões de reais. Movimento, o Shopping Gran Plaza, só a título de curiosidade, ele chega, por exemplo, no mês de dezembro, a receber 85 mil pessoas num único dia, Frank. É muita gente, são 2 estádios de futebol lotados para falar, ó, vai lá consumir. E essa turma vai lá para consumir. Sim. Claro que os shoppings se transformaram em grandes centros de compra, lazer, entretenimento, né? Mas isso movimenta uma cadeia gigantesca. Então, isso mostra a força da cidade, a pujança da cidade, e é o que você pontuou bem aí. Porque não precisa ir muito longe não, Frank. Você pega aí outros estados, outras cidades aí, você vê uma... Né, eu até falei recente aí, minha mãe foi passear com o irmão aí em Campos do Jordão, aí sofreu uma queda ali, machucou o nariz, precisou de atendimento médico, o SAMU teve que levar para Taubaté, porque não tem uma infraestrutura. Então, de repente, alguém me fala, meu sonho é morar em Campos. Olha, pensa bem, porque se você tiver uma necessidade de urgência para cuidar da tua saúde, pode ser que não tenha tempo. Né? Então, quando a gente olha para Santo André, Frank, só a Redditor está investindo 500 milhões, meio bilhão de reais aqui na cidade de Santo André. É o maior faturamento do Brasil da Redditor, maior do que na cidade do Rio de Janeiro. Então perceba a pujança da cidade, né? E quantos, né? Você imagina quantos não são os milhares de empregos que tem na área médica. E aliás, você citou bem aí, né? A gente estava falando também há pouco aqui também sobre o turismo. Frank, nós estamos, inclusive, realizando nesse momento um terceiro estudo de demanda turística, né? A gente faz entrevistas com vários turistas aqui da cidade, para identificar o perfil, quanto tempo eles gastam aqui na nossa cidade, quanto eles gastam financeiramente, o que eles buscam, o que eles gostaram, o que não gostaram, uma parceria que nós temos com a FGV Strong. Em 2023, que são os últimos números, nós recebemos na cidade 550 mil turistas. Quem olha isso fala, não é possível, a cidade tem 780 mil, como é que vai receber 550 mil turistas? E a gente tem mapeado isso. Só a rede hoteleira, são 6 grandes hotéis, passaram 125 mil pessoas pelos quartos. Eles são obrigados a fazer um relatório, né, para o Ministério. Então, isso está lá registrado, 125. Só a Vila de Paranapiacaba, que é um baita de um ativo, né, para quem gosta do turismo ambiental, né, você tem lá uma reserva da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, perdão, da Mata Atlântica. Então a gente recebe lá na vila mais de 250, 300 mil turistas por ano, né? Então a gente tem outros ativos. Então, quando a gente fala em turismo, a gente tem turismo industrial, né? As empresas, ainda a indústria tem uma presença muito forte aqui, quase 25% do nosso PIB ainda é industrial. Tem indústria da borracha, tem indústria química, petroquímica, tem indústria têxtil, tem indústria das telecomunicações, tem a indústria civil, tem o setor logístico, enfim, tem o turismo de negócio, né? Tem o turismo de negócio, tem o turismo gastronômico, como você bem colocou. Tem gente hoje em Santo André, tem restaurantes absolutamente aprazíveis, né, com bons preços, boa qualidade, bom atendimento. Então muita gente vem para cá das cidades vizinhas, e a gente mapeou isso no nosso estudo anterior de turismo, né? Muita gente aqui das cidades de Mauá, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires. Poxa, vamos lá para Santo André, porque lá tem uma infraestrutura interessante. Então, esses todos são dados que realmente a gente começa a olhar a cidade e fala, poxa, tem um caminho interessante aqui, a gente precisa continuar trabalhando firme nesse caminho. Ô Evandro, você falou da Escola de Ouro e da formação de 93 mil pessoas. Você está qualificando 93 mil pessoas, dando a ela, falou, ó, a partir de hoje você pode ir para o mercado de trabalho e falar, ó, eu sei fazer isso aqui. Perfeito. Ó, e imagino que
as qualificações, os cursos oferecidos pela Escola de Ouro, eles estão voltados ou integrados àquilo que a cidade tem desenvolvido também de oferta. Total. Quando a gente olha, por exemplo, aí o setor gastronômico, né, essa forte expansão do setor gastronômico, a gente já formou lá, são os cursos que mais lotam. Então você tem curso e isso, quando a gente fala, para quem está nos acompanhando aí, né, a Escola de Ouro é um guarda-chuva gigante, onde a gente coloca lá dentro todos os cursos que a gente realiza em parceria, por exemplo, com todo o Sistema S, com os sindicatos, com as associações. Então a pessoa vem, identificou ali que o Serral, por exemplo, vou pegar agora porque é recente aqui, um curso de pizzaiolo. Então a gente divulga através da prefeitura, né, ajuda, as turmas lotam e aí o setor que não para de se desenvolver, a nossa equipe do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda já cadastra o currículo dessa pessoa que fez o curso, então a chance dela ingressar no mercado de trabalho é gigantesca, seja através de um emprego ou seja através, né, a partir do momento que ela se desenvolveu, poxa, eu quero me tornar um microempreendedor individual, um MEI. Porque agora eu vou vender os meus bolos de casa. Então, a gente procura outro curso interessante. Você né? pode chegar no dono de uma franquia, aí, de uma pizzaria e tal, e falar, pode vir para cá porque eu tenho mão de obra aqui. Os supermercados também, então a gente já teve aí cursos de operador de caixa, né, garçom, pizzaiolo, hambúrguer gourmet, sushi man. Tem uma série de cursos, né, que estão alinhados com a demanda da cidade. Uma outra demanda interessante, que a gente já fez aí 3 cursos que foram um sucesso, aí todas as turmas lotadas, aí quase 70 pessoas, é o curso de mecânico para veículos híbridos e elétricos. Frank, perceba, é uma mudança. Se a gente não estiver atento nos movimentos do mundo, a gente fica para trás. Então, a gente começa a olhar né, a crescente da venda de veículos híbridos e elétricos. Você vai precisar de um novo mecânico. O mecânico que estava acostumado a mexer num carburador, talvez muita gente nem saiba o que é um carburador. A gente que já tem um pouco mais de idade aqui, né, que como era o sistema de injeção dos veículos antigos, hoje isso já não tem mais. Então a gente precisa qualificar uma nova mão de obra para ocupar essas vagas aí desses veículos novos que estão chegando. Então a gente está muito alinhado, prestando muita atenção nesses movimentos para que a cidade continue crescendo. E tudo isso vai se refletindo depois na ponta, que são os dados do CAGED. Poxa, a cidade está avançando, poxa, a cidade está se desenvolvendo, olha, uma nova construtora chegou, um centro comercial chegou, uma nova escola chegou, né? Isso cria esse ciclo tão desejável que é o ciclo do investimento e do emprego. E você vai estimulando também as pessoas a empreenderem, né? Claro. Com formação e oferecendo também oportunidades, né, a partir disso. Claro. A gente tem outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, Frank, né, utilizar a tecnologia a nosso favor. A gente sabe que o fator humano ele é preponderante, né? De nada adianta se você tiver a melhor tecnologia do mundo, se você não tiver gente capacitada, gente, né, que trabalhe com planejamento, com seriedade, mas as ferramentas digitais têm nos ajudado muito. Né? Para quem nos escutou há pouco aí falando do mercado imobiliário, poxa, mas por que disso, né? E aí é que a gente olha para esse pilar estratégico, né? Que é falar do ambiente de negócios, né? Da competitividade das empresas. Né? Nós adotamos lá em 2019 uma ferramenta de aprovação de processos 100% eletrônica. Isso foi em 2019, Frank. E quando foi em 2020, 2021, nós tivemos uma pandemia. Ninguém aprovou projeto no Brasil. Das 5.570, parou tudo, menos uma cidade, Santo André. Por quê? Porque a gente tinha aprovação digital. Então as pessoas continuaram trabalhando. E aí perceba, olha como isso reflete nos dias de hoje. Então 2021, as pessoas, os arquitetos, os investidores continuaram aprovando seus projetos em Santo André. 21, 22 começaram a construir, 24, 25 estão entregando as obras. Então não é à toa, não é uma obra do acaso, né? Não é que a pandemia favoreceu A, o B ou C. Não, o que favoreceu foi o planejamento, foi nós lá atrás termos enxergado, olha, nós precisamos facilitar a vida de quem investe. Se não tiver essa proximidade, esse contato, essa escuta ativa para saber, ó, o que você está precisando, o que eu faço para te ajudar, para que você continue investindo aqui na nossa cidade. E isso, né, é o que eu falo, a cidade aí tem números aí que realmente saltam aos olhos aí e mostram, né, e garantem que a gente está num caminho muito interessante. E o Centro de Inovação Tecnológica? Essa é uma outra baita pergunta, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse assunto. Nós temos aqui, nós lançamos no dia 16 de dezembro de 2019,
o Parque Tecnológico de Santo André. Nós oficializamos, né, as atividades a partir dessa data. E aí, Frank, a gente fez algo absolutamente disruptivo, né, algo novo que a gente propôs naquela ocasião. Nós não temos uma sede física até então. Né, nós falamos, bem, o que faz um parque tecnológico, né, o que é o papel desse parque tecnológico de Santo André? Conectar todos os atores. Quem são esses atores? Traz a universidade, traz a indústria e traz os empreendedores. Né? Então, o que a gente faz aqui? E com isso, né, então, eu vou tentar ilustrar até para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando aí. Eu tenho aqui, por exemplo, o Shopping Gran Plaza, que eu falei agora há pouco. Ele chegou para nós e falou, eu tenho um desafio. Eu quero desenvolver um aplicativo para eu interagir com o meu cliente aqui do shopping. Tem um monte de produtos de prateleira que já são prontos no mercado, mas eu não quero esses produtos, eu quero desenvolver um. Muito bem. Nós acionamos e dividimos isso com o mercado, com as universidades, com as startups. Falamos, pessoal, tem um desafio aqui do shopping, quem quer participar? Isso pode estar aberto para todo mundo, isso chama-se Programa de Inovação Aberto. E aí veio uma startup, eram dois, né, um rapaz e uma moça, falou, eu sei desenvolver, eu consigo atender essa demanda. E começou a conversar, e nisso o poder público deixa essas partes à vontade, né, porque aí a gente funciona como um fio condutor. E aí o resumo da ópera, essa empresa recém-formada por esse rapaz e essa moça, eles fecharam um contrato com o shopping no valor de R$600 mil e fizeram o aplicativo para o shopping. O shopping gostou tanto, Frank, que falou, eu vou contratá-los para desenvolver isso para outros shoppings em todo o Brasil. E aí alguém pergunta, tá, mas onde é que a cidade ganha? Ganha porque essa pequena startup, eles na sequência contrataram, salvo engano, acho que 6 colaboradores para ajudá-los nos desafios, passaram a investir aqui na nossa cidade e a gente começa a ter então, e o shopping passa a ter uma interação melhor com o seu cliente, continua investindo na cidade, continua gerando emprego, continua atraindo novas franquias e por aí vai. Esse é só um exemplo, tem outros tantos, aí quando a gente olha para a indústria, e aí é que entra o CIT, que é o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, aí sim agora chegou a hora de termos o braço físico do Parque Tecnológico. E o CIT vem para isso, o CIT vem para consolidar todas as ações, todos os projetos e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2019. Então, o que eu tenho dito, Frank? Quando a gente tiver a obra finalizada, que a previsão agora é novembro desse ano, quando nos entregarem a chave do CIT, o que vai acontecer? O CIT ele já nasce com vida. Porque qual é uma crítica que eu normalmente faço, né? A gente está cheio de obras abandonadas pelo Brasil, Frank, porque as pessoas... Assim, para entregar uma obra, não é complexo. Você precisa de um projeto e de recurso financeiro. Se você tiver o projeto de recurso financeiro, entregou a obra. Mas aí a pergunta é assim, o que você vai fazer dentro dessa obra? O que você vai fazer dentro dessa estrutura que você construiu? Então, nós invertemos essa lógica. Por isso eu falo que foi disruptivo, porque nós começamos a trabalhar, a desenvolver uma série de ações, de programas, de agendas. Então, por exemplo, quando a gente olha a agenda fixa no ano, nós temos meeting empresarial, onde a gente reúne os 500 maiores empresários da cidade. Nós temos prêmio Excelência em Gestão, uma parceria com a CISA e com o Sebrae para homenagear 600 micro e pequenos empreendedores com questionário ali de relatório de gestão. A gente tem Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente tem parceria com 13 universidades que estimulam os seus estudantes a prepararem projetos e expor esses projetos para toda a população. Ou seja, e além desses outros tantos programas, tem os programas de qualificação da Escola de Ouro, né, cursos, qualificações, treinamentos. Então tudo isso, o CIT, a hora que a gente abrir a porta para a população desse importante equipamento público, isso já tem uma agenda de programas muito consolidada. Além disso, nós vamos ter lá dentro serviços de incubação do Sebrae, nós contratamos o Sebrae num projeto de R$500 mil por 3 anos, onde ele vai, então você tem uma startup, você quer um serviço de mentoria, você precisa de um apoio para tracionar e fazer com que essa tua startup se desenvolva numa empresa, né, que possa empregar, que possa vender o produto ou serviço, o Sebrae vai dar esse apoio, isso a gente vai ter lá dentro do CIT. Outra coisa que a gente vai ter dentro do parque lá também, são 3 laboratórios, né? Laboratório de manufatura avançada, laboratório de impressão 3D e laboratório de internet das coisas, né? Então isso tudo com parcerias com empresas absolutamente fantásticas, né? Então, quem são algumas das empresas que já estão trabalhando conosco? Mercedes-Benz,
Né? E aí, assim, de novo, né, subindo o drone e não olhando só para Santo André, Sim. olhando para a nossa região. Nós temos que enxergar a nossa região como um grande parque tecnológico. Veja a quantidade de indústrias que nós temos aqui. Eu tive agora, faz 2 semanas, 3 semanas, estive na Scania, lá com o presidente do Ciesp também, o Rafael Cervoni, e junto com o presidente da Scania, fazendo uma visita técnica lá, o turismo industrial, que a gente chama, né? É uma fábrica, Frank, absolutamente fantástica. Ali é o que tem de melhor na engenharia hoje, né, na produção de caminhões, um negócio fantástico. Então tem muita coisa boa. Então Mercedes é parceiro com a gente, a Prometeon, que é a antiga Pirelli, aqui a linha de pneus para pesados, né, que eles chamam, né, que é caminhão, trator, ônibus, são parceiro da gente, Braskem, né, indústria química, indústria da borracha, indústria automotiva, ou seja, a gente está olhando para todos esses setores econômicos, estratégicos, estamos trazendo eles para dentro do CIT, as universidades, quem está com a gente, né? Então você tem a Universidade Federal do ABC, a Fundação Santo André, a FEI, a Mauá, o Mackenzie de São Paulo, o INSPER, que a gente assinou agora semana passada o termo de adesão do INSPER também, que é outra baita escola de administração e economia, uma das melhores aqui da América do Sul. Ou seja, então a gente está aglutinando essa turma toda e voltando para aquilo que eu falei há pouco, administrando as vaidades. Pessoal, ninguém é melhor que ninguém. Se a gente somar esses esforços, esses trabalhos, se a gente der visibilidade, se a gente estender a mão para a indústria que está aqui sediada, a gente vai evitar, Frank, o que a nossa região, lamentavelmente, ao longo das últimas décadas, viu acontecer muito, que foi a evasão das empresas. Muitas empresas foram embora daqui e eu tenho certeza e convicção disso hoje. Muitas foram embora por total falta de apoio. Não é só um movimento, claro que você tem um movimento global, né, de mexer no tabuleiro, mas muitas vezes o simples fato de você se aproximar, de você dialogar, de você se colocar à disposição, de você informar que a cidade e a região, né, a gente sempre gosta de destacar, um dos grandes ativos que o Grande ABC tem é uma mão de obra altamente qualificada. Quando a gente escuta, olha, está difícil de contratar, meu amigo, se está difícil para contratar aqui no Grande ABC, quem dirá nos rincões aí do Brasil? Como é que você vai conseguir achar uma mão de obra? Né? Porque quando a gente olha para as universidades aqui, nós temos 120 mil alunos em graduação e pós-graduação. Então é muita gente qualificada. Claro que aí não vamos entrar na discussão aqui, nossa, mas é o melhor ensino, ou um ensino mais ou menos, ou um ensino ruim. O fato é, existem 120 mil alunos em graduação e pós-graduação quando a gente olha para todo o nosso entorno aqui no Grande ABC. Então a gente tem que fazer isso e tem que fazer o uso dessa força humana. E o CIT vem para coroar esse trabalho que a gente vem fazendo e que vai, com certeza, Frank, eu não tenho dúvida nenhuma, traçar um outro exemplo real aqui, a própria Prometeon, eles iam levar um laboratório de pesquisa que eles tinham aqui em Santo André, aliás, tem em Santo André, eles iam levar para o interior de São Paulo. E aí quando a gente fala, poxa vida, mas por que você vai para São Paulo? Não, porque ali e tal, a cidade era Campinas, tem a Unicamp, tem o Parque Tecnológico lá. Eu falei, poxa, mas nós temos o parque aqui também. Nós temos as universidades, além da Unicamp, né, que seria lá nós temos uma série de universidades aqui. E resumo da ópera, Frank, eles retiveram os investimentos aqui. Na época era um outro presidente, era o Eduardo, que era o presidente da Prometeon, e eles retiveram. E ao investir em 45 milhões, o que ganhou a cidade? 140 novos empregos para operar esse laboratório que atende toda a América Latina. Então, cada investimento que é feito na nossa cidade, ele é muito importante, muito relevante e é o que faz e é o que tem transformado a nossa cidade. Bom, Evandro, eu te pedi meia hora aqui, a gente já já extrapolamos. Não, mas eu que estou te ocupando aqui, que eu te prometi meia hora. Mas assim, só para a gente encaminhar aqui, tem empresa nova ainda chegando nos próximos meses aqui, outras negociações, você já falou do açaí, sim. da área de gastronomia, muitas empresas chegaram também esse ano, né, com novidades e tal. Gastronomia tem dois restaurantes programados, um internacional aqui na Avenida Portugal, outro italiano e uma gelateria, junto com uma gelateria lá no bairro Jardim também, estão programados. Isso é o que a gente sabe, né, Fernando? Porque tem outras tantas coisas que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Tem um importante empreendimento imobiliário, então o setor gastronômico, 2 restaurantes aí, isso que está na minha cabeça aqui. Construção civil, tem um grande empreendimento aqui com um valor de investimento superior a 500 milhões de reais aqui na Pereira Barreto, um pouquinho antes aí da divisa com São Bernardo. No setor da saúde também
tem esse investimento da Redditor, são 500 milhões que estão acontecendo, tem uma outra grande operação. Esse da Redditor é a ampliação do Hospital Brasil? Ampliação do Hospital Brasil, então novos consultórios, novas salas cirúrgicas, estacionamento ampliado, enfim, um investimento gigantesco. Tem um outro grupo de saúde importante, ainda eles não anunciaram oficialmente ainda, mas também estão aí prestes a anunciar 150 milhões de investimento. Tem um centro logístico, né? A logística é outro setor que se desenvolveu muito, tem um setor logístico aí, tem uma multinacional australiana investindo aqui na Avenida dos Estados, também são 380 milhões de reais de investimento, então deve entregar e finalizar a obra agora no mês de novembro, que eu não sei se já está alocado ou não, mas eles estão negociando aí a alocação desse espaço e outras tantas coisas, né? Além do desenvolvimento da cidade como um todo, né? Os parques, as praças, a mobilidade urbana, o novo asfalto, a revitalização das escolas, das unidades de saúde, né? O próprio CIT que vai ser entregue ainda esse ano, tem o hospital lá da Vila Luzita, obras na Avenida dos Estados, ou seja, então aí tem uma infinidade de recursos. Assim, quando a gente fala de investimento e quando o Evandro fala em investimento, é a parte, né, o investimento. Mas isso quer dizer, gente, isso quer dizer que vai ter emprego para quem está aqui, que tem empresas novas para você se cadastrar. Você pode começar a projetar coisas novas para a sua vida, para a sua carreira, dependendo, né? E faz girar Santo André como um todo, né? Porque se você tem mais oportunidade de empregos, o dinheiro que não estava entrando vai começar a entrar. Você vai gastar onde? Você vai gastar aqui na sua cidade. Vai circular tudo por aqui. Fomentar a economia, né, como a gente diz, e formar esse ciclo aí para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa cidade, né? Mas olha, e nesse tempo aí que a gente teria muita coisa ainda para falar, né? Mas a gente falou de turismo, a gente falou de gastronomia, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de tecnologia, saúde, mercado imobiliário. O importante é assim, eu acho que está lá no começo, viu, Evandro? Nosso primeiro questionamento é você poder continuar um trabalho, né? Projetar e continuar, porque assim, as gestões públicas, elas são baseadas na política, mas às vezes a gente não pode aceitar, e aí fica um alerta geral aí. A gente não pode aceitar que a política seja mais importante do que a sua vida, do que acontece no seu dia a dia. E o que acontece no seu dia a dia é transporte público, é saúde, é educação, é segurança, né? É você ter um trabalho, você ter como prover ali a sua família e tal. E às vezes a gente não percebe que a política está tomando conta disso, né? Está se tornando mais importante, mais relevante, né? Então a gente tem que pensar mais na gente e em como é que a gente vai continuar se desenvolvendo também como sociedade de uma forma geral, né, Evandro? É isso. Mas uma filosofada agora. Mas enfim, queria te agradecer aí pela oportunidade aí de passar um pouco aí, né, um resumo de tudo que a gente tem feito e destacar também aqui, deixar não esquecer de reforçar aqui, Frank, que né, talvez diferente do que alguns, olha, poxa vida, o secretário tem feito um bom trabalho. E aí eu aproveito para não só parabenizar, como agradecer ao trabalho, na verdade, que toda uma equipe fantástica de colaboradores faz. E aí também extrapolando o desenvolvimento econômico, também subindo o drone, olhando para nós mesmos, né? Além do trabalho de excelência que essa equipe do desenvolvimento tem feito, a gente olha e consegue observar um esforço muito grande também de todas as demais secretarias, né? O que faz com que o conjunto da cidade, né? O que faz com que a cidade melhore como um todo, né? Porque a gente tem que olhar para todos esses braços que você bem colocou, segurança, saúde, né? Infraestrutura, tudo. A gente tem que olhar para tudo e as pessoas têm que se sentirem bem. Apesar, né, a gente reconhece, a gente vive num país complexo, cheio de desafios, economia, problemas econômicos mundial, nacional, mas que independente disso, esse esforço das pessoas é o que faz a diferença, claro, sempre pautado em planejamento aí com ações de curto, médio e longo prazo. Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, participando aqui do Francamente ABC Entrevista desta semana. Evandro, queria agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. Eu que agradeço. E conte sempre com a gente também aí para
para divulgar o que for necessário com relação... Porque eu tenho muita satisfação, assim, quando não só de Santo André, das outras cidades também, quando a gente pode publicar que tem uma empresa nova, que empregos estão disponíveis, né, que existem oportunidades aqui na nossa região. Então, francamente, abc.com.br, que é o nosso portal de notícias, está aí para isso também. Conte sempre com a gente. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Viu, Eu que agradeço. Até a próxima aí. Com certeza traremos novidades aí, que é o que tem sido recorrente aqui na cidade de Santo André. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado à participação do Evandro Banzato. Queria convidar você a seguir a gente nas redes sociais, além de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, né? Você, se gostou dessa entrevista, vai aí no curtir, deixa a sua curtidinha pra gente, compartilhe com os amigos. Lembrando que nós estamos, além do YouTube, nas redes sociais, todas elas, Instagram, Threads, X, Facebook, onde você imaginar, tem Francamente ABC para você acompanhar, tá bem? E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um convidado, com mais uma entrevista muito especial aqui no nosso Francamente ABC Entrevista, produção da Five Media, tá bom? Conto com você e espero você numa próxima oportunidade. Até mais.